Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a doença de Meniere, uma doença rara, porém super diagnosticada. E isso acontece porque ela pode ser facilmente confundida com outras doenças. Aqui você vai entender o que é a doença de Meniere, quais são seus sintomas e como é feito o diagnóstico. Então fica comigo até o final para que você entenda tudo sobre esse assunto. Antes de começarmos a falar sobre a doença de Meniere, quero te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar desse vídeo. Doutora, o que é a doença de Meniere? A doença de Meniere é uma doença crônica e progressiva que tem como base o aumento da pressão da endolinfa, um líquido que está localizado dentro do nosso labirinto. E o aumento da pressão começa a dilatar estruturas dentro do labirinto. Essa alteração pode distorcer os sinais elétricos enviados para o nosso cérebro e lesionar estruturas sensoriais dentro da orelha interna e, consequentemente, gerar os sintomas relatados pelo paciente. Deixando claro que nem todo paciente com aumento da endolinfa ou com a hidropsia endolinfática irá apresentar os sintomas ou sinais da doença de Meniere. Isso pode ser só um achado em exames complementares. Doutora, quais são os sintomas da doença? Na doença de Meniere, os sintomas surgem em crises de tontura e sintomas auditivos, que podem durar de minutos a horas. O paciente vai relatar para mim que ele tem uma vertigem, ou seja, uma sensação de ver tudo girar, associado a perda de audição, zumbido e sensação de ouvido tapado, geralmente em um dos ouvidos. Alguns pacientes percebem primeiro sintomas auditivos, como sensação de ouvido tapar, pressão no ouvido e piora do zumbido, antes da tontura. E há relatos também de o paciente perceber um som de estalo dentro do ouvido, seguido de uma vertigem intensa. Os sintomas podem ser experimentados em qualquer idade, mas o início das crises é mais comum entre pessoas de 30 a 50 anos. E como nós fazemos o diagnóstico? O diagnóstico da doença de Meniere é basicamente clínico. O que quer dizer isso, doutora? Quer dizer que o mais importante para o diagnóstico é a história que o paciente nos conta em consultório. Então, se há o relato de uma vertigem, de ver tudo girar de forma espontânea, que dura aí de minutos a 12 horas, associado a zumbido, sensação de ouvido tapado e perda auditiva, documentada em audiometria durante as crises, nós já temos o diagnóstico da doença. Outros exames complementares além da audiometria vão ser solicitados, mas para a gente afastar outras doenças que também podem gerar sintomas semelhantes, como a enxaqueca vestibular, quadro bem mais comum e que já falamos aqui no canal. Bom, após falar sobre as características da doença de Meniere, é importante que você saiba que doenças causadoras de tontura e zumbido no ouvido muitas vezes são de diagnóstico desafiador e podem mesmo ser confundidas. Várias pessoas chegam até mim com diagnóstico de Meniere de forma equivocada, tentando diferentes tratamentos sem sucesso. Então, se você sofre com episódios de tontura, zumbido, perda de audição e sensação de ouvido tapado que duram de minutos a horas, é importante consultar um especialista no assunto. E no nosso próximo vídeo vamos falar do tratamento da doença de Meniere.